Bom, gente, nós vamos falar agora sobre a segunda lei de Ohm. E aí, para falar sobre a segunda lei de Ohm, eu vou trazer aqui para vocês dois fios condutores. Então, aqui a gente tem dois fios condutores que serão atravessados por elétrons. Esses dois fios são feitos do mesmo material, eles têm a mesma área de seção transversal e comprimentos diferentes. O que seria a área de seção transversal? Se a gente imaginar um fio como sendo um cilindro, e se você olhar aqui de lado, você tem um círculo. Essa parte aqui é o que a gente chama de seção transversal. Então, essa área, a área da seção transversal, é igual à área da seção transversal desse fio. Os dois fios são feitos do mesmo material, têm a mesma área da seção e têm comprimentos diferentes. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos supor que existam aqui alguns elétrons e esses elétrons precisam atravessar esses fios. Em qual dos dois fios os elétrons terão mais dificuldade de atravessar? No fio 1 ou no fio 2? Então a gente sabe que os elétrons terão mais dificuldade de atravessar no fio 2. Por quê? Porque ele é maior. Então eles terão mais dificuldade de atravessar no fio com um comprimento mais extenso. E aí, com isso, a gente chega a um raciocínio. A resistência elétrica e o comprimento são diretamente proporcionais, porque quanto maior o condutor, maior vai ser a dificuldade, ou seja, maior vai ser a resistência elétrica. Agora, uma outra situação. Nós temos aqui dois fios. Esses dois fios são novamente do mesmo material, eles têm o mesmo comprimento, agora eles têm área da seção transversal diferentes. Percebam que esse daqui de cima tem um diâmetro menor do que o de baixo. Consequentemente, essa área aqui, a área desse círculo, vai ser menor do que a área desse outro círculo aqui. Bom dia, meu filho. Amor? Pode pegar aqui o João Miguel? Gente, só um instantinho. Bom, agora na outra situação, nós temos dois fios feitos do mesmo material, mas eles têm espessuras diferentes. Agora, se os elétrons precisarem atravessar, novamente aqui, em qual dos dois fios eles terão mais dificuldade de atravessar? No 1 ou no 2? Coloca aí no chat. No 1 ou no 2 eles terão mais dificuldade? Exatamente. No 1, eles terão mais dificuldade. Por quê? Porque a área é menor. É muito mais fácil passar por um caminho largo do que pelo caminho estreito, não é? Olha, essa questão de bifase e trifase é a mesma coisa, tá? Isso aí só vai mudar a maneira como a corrente elétrica é transmitida. Mas como eu estou falando de resistência elétrica, é a mesma coisa para bifase e trifase, viu, Laine? Aplica-se a mesma regra. Agora o que acontece? Nós percebemos que a resistência elétrica e a área da seção transversais são inversamente proporcionais. O que isso significa? Significa dizer que quanto menor a área da seção transversal, maior vai ser a dificuldade que os elétrons têm em passar, tá bom? Então, resistência e a área da seção são inversamente proporcionais. Gente, algum bem? Acho que alguém ligou o microfone. Oi. E sobre a fibra óptica, é do mesmo jeito? Fibra ótica é com luz, mas não é passagem de elétrons. Mas aí também não tem tipo uma passagem tipo menor que chega mais rápido, não? Tem, mas normalmente a fibra ótica ela é bem fininha. A luz consegue passar com muita facilidade. Então, em dimensões macroscópicas, isso pouco vai influenciar. Uhum. Tá bom? Bom, obrigado. Nada. Outra coisa que a gente pode comparar aqui, gente, é em relação ao material. Nós temos aqui dois fios de materiais diferentes. Gente, eu errei aqui a caixa, tá? Os materiais são diferentes. Eu errei aqui na caixa de texto. Na verdade,
Deixa eu escrever aqui para ficar direitinho no vídeo, tá? Os comprimentos são iguais. Deixa eu só corrigir aqui. Ai, meu Deus, é muito difícil escrever aqui. Os comprimentos são iguais, tá, gente? Os materiais são diferentes. Percebam que agora a área da seção transversal é igual dos dois fios. O comprimento é o mesmo. E aí eu pergunto a vocês. Vocês acham que os elétrons vão ter a mesma facilidade de atravessar nos dois materiais? Ou seja, a resistência será a mesma? Ou vocês acham que a resistência depende do material? Prossigo isso, é como se, tipo, quanto mais pequeno fosse, quanto menor o comprimento, maior seria o contato dos elétrons entre eles, era? Nesse caso, cara, o contato entre elétrons e núcleo atômico vai depender do material. O tamanho influencia na facilidade que os elétrons têm de atravessar, entende? É como se a gente fosse comparar, por exemplo, se a gente vai atravessar um caminho. Eu preciso chegar na tua casa. Se a tua casa for perto da minha, eu vou conseguir chegar com mais facilidade. Contudo, se a casa for longe, eu vou ter mais dificuldade para atravessar o caminho. Entendeu? Então, quanto maior o comprimento, maior a dificuldade. Outra coisa aqui tem a ver com os condutores? Sim, exatamente. O que nós estamos falando aqui é sobre condutores. Né? Inclusive, aqui em cima tem o nome fio condutor. Bom, nós estamos falando sobre condutores. Aqui nesse caso, a gente percebe que a resistência elétrica depende sim do material. Tá? A gente sabe que existem materiais que são mais condutores do que outros. E daqui a pouco eu apresento para vocês uma tabela que vai comparar a condutividade dos materiais. Então, seguindo esse mesmo raciocínio que nós estamos tendo agora, Ohm chegou a uma outra equação. Ele percebeu que o comprimento, que é representado aqui pela L, o comprimento é diretamente proporcional à resistência. Ele percebeu que a área é inversamente proporcional à resistência. E ele percebeu também que a resistência elétrica de um condutor depende do material. E aí essa dependência aparece aqui na fórmula através dessa letra, que significa a resistividade do material. Então, apresentando aqui uma legenda para vocês. A letra R, nessa fórmula, a letra R é a resistência, que é medida em ohms. A letra E é o comprimento. E por que L, né? Esse comprimento começa com C? Isso é porque vem lá do inglês, da palavra lente. Então, na fórmula, o comprimento é representado pela letra L. A área da seção transversal, só um detalhe, gente. O comprimento deve ser medido em metro. Se tiver em centímetro ou milímetro, você transforma para metro. E a área da seção transversal deve ser medida em metro quadrado, tá? Geralmente a questão te dá o diâmetro do fio ou a área em milímetros quadrados. Aí você tem que fazer a conversão. Outra coisa, esse símbolo aqui, uma letra do alfabeto grego, isso significa, está indicando aqui na fórmula, a resistividade do material. É uma constante, é um número associado aos materiais. Tá? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aqui uma tabela que mostra esses números. Isso aqui é medido em ohm vezes metro. Então, quando a unidade de medida for ohm vezes metro, o comprimento tem que ser em metro e a área tem que estar em metro quadrado. Em algumas situações, a resistividade aparece assim, gente. Ohm vezes milímetro ao quadrado por metro. Quando aparecer assim, você pode deixar a área em milímetros quadrados e o comprimento em metro, tá bom? Então, você vai ter que observar a constante, quais são as unidades de medida da constante. Normalmente, a gente utiliza essa, porque aqui está relacionada às grandezas do sistema internacional. Então, essa fórmula ficou conhecida como segunda lei de Ohm. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Alguma dúvida, gente, até aqui?
Tá fácil de entender? Comente aí. Posso continuar? Nenhuma dúvida. Gente, eu fico tão feliz quando vocês dizem que não tem dúvida, porque eu acho que vocês entenderam. Quando não tem nenhuma dúvida, ou a pessoa não entendeu nada, ou tá tranquilo, não entendeu. Então, eu prefiro acreditar na segunda possibilidade. Opção 1, Laine. Bom, gente, aqui eu tenho uma tabela que mostra a resistividade de alguns materiais. E aí a gente percebe que quanto menor a resistividade, melhor condutor o material vai ser. Tá? Por exemplo, desses materiais que eu estou apresentando para vocês aqui, o melhor condutor é a prata, porque ela apresenta o menor valor de resistividade. Bom? E a gente sabe, por exemplo, que a borracha não é um bom condutor. Então, certamente ela vai apresentar uma resistividade muito grande. E aí, pessoal, não precisa se preocupar em decorar esses valores, tá bom? A questão sempre vai te dar esses valores, é uma constante. Ou a questão pode te dar alguns dados para você calcular essa constante. Tudo bem? Então não precisa se preocupar com isso. Só estou apresentando aqui para vocês uma tabela para vocês fazerem uma comparação aqui de qual que é o material melhor condutor ou qual o material que tem a maior resistividade. Então vamos aqui para uma questão, um exemplo. As lâmpadas incandescentes são compostas por um bulbo de vidro, um filamento enrolado em forma de uma dupla hélice cilíndrica, dentre outros materiais. Esse filamento é, na verdade, um fio de tungstênio com cerca de 2 metros de comprimento e 0,1 milímetro de espessura. O tungstênio é um metal ideal para isso, pois é muito duro e suporta altas temperaturas sem derreter. Ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele se aquece pelo efeito Joule a uma temperatura da ordem de 3.000 graus Celsius. Dessa forma, torna-se incandescente e passa a emitir luz. Sabendo que a resistividade do tungstênio é de aproximadamente 5 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro, calcule a resistividade, na verdade aqui é resistência, tá? Calcule a resistência, deixa eu escrever aqui. Calcule a resistência só um instante, vai dar certo. Calcule a resistência desse filamento. Então perceba aqui uma diferença, né? Na verdade aqui não é resistividade, é resistência. Qual a diferença? Bom, a resistência depende do objeto. A resistividade depende da substância, do material. Andrea, os metais são os melhores condutores, com certeza. Então vamos calcular aqui, gente. Resolução, tá? Bom, para quem não sabe o que é o filamento da lâmpada, é essa parte que tem aqui em cima, é um fiozinho que esquenta bastante e emite luz, tá? Isso aqui que é o filamento da lâmpada. Bom, a questão está te informando. Tá travando, Valdir? Eu vou colocar no YouTube depois, tá bom? Daqui a pouco. Pode ser sua internet aí. A questão informa, na verdade, o diâmetro. Deixa eu ver aqui, é 0,1. Aqui tem 0,4, mas é 0,1, tá, gente? Aqui é 0,1 milímetro. Então, quando a questão está falando da espessura, o que na verdade ela está te apresentando é o diâmetro. E aí, para calcular a resistência do material, a gente vai usar essa segunda lei de Ohm. Para calcular a resistência, eu preciso do comprimento, a questão informa o comprimento,
informa a resistividade do material, mas a gente precisa da área. A questão não te informou a área, ela te informou o diâmetro. Então, a gente vai usar a fórmula da área do círculo. Porque se você olhar um fio de lado, isso aqui, na verdade, é um círculo. Tá? E aí, para calcular a área do círculo, a gente usa essa fórmula. Π vezes R ao quadrado. Mas antes disso, vamos descobrir aqui quem é o R. O R... Gente, eu cometi aqui um pequeno equívoco aqui na resolução. O raio... Deixa eu só fazer aqui uma pequena correção. O raio, na verdade, gente, é 0,05. Deixa eu corrigir aqui, porque eu acho que eu estava colocando outros valores e eu acabei não trocando. Se o diâmetro é 0,1, então o raio é 0,05. Vocês me entendem? Sim, porque o raio é a metade do diâmetro. Então o raio vai ser 0,05 milímetro. 0,05 milímetro. Esse primeiro m, na verdade, é um prefixo. Vocês lembram que o mili equivale a 10 elevado a menos 3? Então, o raio é isso aqui, ó. 0,05 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que o diâmetro... Deixa eu riscar isso aqui, porque ficou meio feio. O diâmetro é 0,1 milímetro, tá? Se o diâmetro é 0,1 milímetro, então o raio é a metade disso, que é 0,05. Eu posso transformar isso aqui em notação científica para ficar melhor de trabalhar. Voltando duas casas decimais aqui, o raio é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Agora sim a gente vai calcular a área, usando essa fórmula. A área é igual a R ao quadrado. Nos meus exercícios, gente, eu sempre considero que o π é igual a 3, tá? Então a gente vai substituir aqui, ó. π é 3, o R, que é o raio, é 5 vezes 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado da fórmula, tá? Resolvendo aqui essa equação, 5 elevado ao quadrado é 25. 25 vezes 3 dá 75. Aqui eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 5 dá menos 10. O que eu calculei aqui foi a área. Como eu transformei o raio em metro, a gente tem a área em metro quadrado. Agora sim eu vou usar a segunda lei de Ohm para calcular a resistência do material. Bom, então a questão me diz que a resistividade é 5 vezes 10 elevado a menos 8. O comprimento é 2 metros. E a área da seção transversal eu acabei de calcular. É 75 vezes 10 elevado a menos 10. Resolvendo aqui essa equação, eu acho que eu só repeti aqui. Resolvendo a equação, a gente tem 5 dividido por 75 dá 0,133 vezes 10 elevado a 2, tá? Positivo. Por que vai ficar positivo? Porque vai ficar assim, ó, o expoente de cima, 8, menos 10. Então vai ficar 10 menos 8, que dá 2. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 0,133 dá 13,3. Então aqui é a resistência desse filamento. Ok, gente? Dúvidas? Dúvidas sim ou não? Dúvidas sim ou não? E aquele 2? Deixa eu ver qual é o 2 que ele está se referindo. Esse aqui? Esse que eu circulei aqui agora? Qual é o 2, gente? Ah, sim. Esse aqui é o comprimento. Eu coloquei uma setinha aqui. A questão fala qual é o comprimento, tá? Isso, né? Ele é o comprimento exatamente. Você entendeu, Michael, que é o comprimento?
Tiraram um print aí, gente? Beleza, Michael. Na verdade, aqui eu só fiz repetir. Essas duas formas aqui são iguais. Faço sim, aqui eu estou multiplicando. O 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 75 dá 0,133. Viu, Islam? É só resolver normal, gente. A conta como vocês aprenderam já lá no primeiro ano. Ah, sim, tá certo. Foi um errinho meu aí, tá? Desculpa, gente, é que eu tô nervoso. Isso aqui vai ficar 5 vezes 2, 10 dividido por 75 dá 0,133. Beleza? Tranquilo? Então essa é a resistência da lâmpada. Ok? Fica elevado a 2, né? Exatamente. Por que fica elevado a 2? Porque vai ficar o expoente de cima, menos 8, menos o expoente de baixo, que é menos 10. Menos 10. Tranquilo? Aqui, menos com menos dá mais. Então fica menos 8 mais 10. Menos 8 mais 10 dá 2. Isso, exatamente. Então, gente, essa aqui é a segunda lei de Ohm. Quando que a gente vai usar a segunda lei de Ohm? Quando que a gente usa a primeira? Bom, a primeira, ela relaciona grandezas elétricas. A segunda lei de Ohm relaciona a resistência elétrica com grandezas físicas geométricas e com a natureza do material. Tá bom? Vou fazer aqui um exemplo agora relacionando as duas formas, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Eu vou colocar aqui no quadro e vou dar um tempinho para vocês tentarem entender, certo? Colocar no quadro não, né? Na tela. No trecho de um circuito, um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, quando aplicada a uma DDP-U. Ao substituir esse fio por outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mas com um raio da seção transversal 2 vezes maior, verifica-se que a intensidade da corrente elétrica permanece constante, se reduz à metade, se duplica, triplica ou quadruplica. 3 minutos para vocês pensarem. Três minutinhos para vocês pensarem nessa questão. E aí, gente, comenta aí no chat qual que é a resposta que vocês acham.
Pessoal, se eu falar para vocês que ninguém acertou, deixa eu explicar aqui. Olha, a questão está falando que o raio é 2 vezes maior, certo? Beleza. Então vamos ver aqui uma coisa. Na verdade é a letra E. Exatamente, Francisco Rian, você acertou. Por que é a letra E? Vamos ver aqui, ó. Gente, a área é diretamente proporcional ao quadrado do raio. Se o raio duplicar, a área aumenta 4 vezes. Coloquei aqui escrito, ó. Se o raio dobra, a área quadruplica. Tranquilo até aqui? Se a gente olhar aqui a segunda lei de Ohm, o que acontece com a resistência se a área quadruplicar? Como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, se a área quadruplica, a resistência diminui 4 vezes. Tranquilo? Mas a questão quer saber o que acontece com a corrente elétrica e não com a resistência. A gente sabe da primeira lei de Ohm que a resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, se a resistência diminui 4 vezes, a corrente elétrica quadruplica. Tranquilo, gente? Vocês entenderam por que a letra E? Sim? Caio Roger, a questão está perguntando o que vai acontecer com a corrente elétrica. Se ligam. O que acontece com a corrente elétrica se o fio for substituído por outro com um raio 2 vezes maior? Então, o que acontece? Se a gente for lembrar aqui da segunda lei de Ohm, a área é inversamente proporcional à resistência elétrica. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o que vai acontecer com a área primeiro, o que vai acontecer com a área se o raio dobrar. Então, se o raio dobrar, percebe que o raio aqui está sendo elevado ao quadrado. Se o raio dobrar, a área quadruplica, porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Se o raio fosse 3 vezes maior, 3 ao quadrado, 9. Então, a área seria 9 vezes maior. Entendeu? Se o raio aumentasse 5 vezes, a área iria aumentar 25 vezes, porque a área é proporcional ao quadrado do raio. Então, se o raio dobra, a área quadruplica. Se a área quadruplica, se a área aumenta, a resistência diminui, lembra? Quanto maior o caminho que os elétrons, aliás, quanto mais largo for o caminho que os elétrons irão percorrer, mais facilidade eles terão de atravessar, concordo? Então, quanto maior a área, menor a resistência. Resistência e corrente são inversamente proporcionais. Quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica, maior a passagem de elétrons. Então, se a resistência diminui 4 vezes, a corrente quadruplica. Melhorou aí, Caio Roger? Você entendeu melhor? Deu certo, beleza, gente. Pessoal, o que nós tínhamos para hoje era isso. Então agora eu tenho uma atividade para vocês. Vocês vão resolver as questões 16 e 17 da página 113 do livro. Durante a resolução da atividade, vocês podem assistir a um vídeo que eu postei no YouTube comentando essas duas questões. Assiste o vídeo só se tiver dúvida, tá, gente? Tenta fazer sozinho. Depois de resolver as questões, vocês vão lá no formulário que tem no Classroom, tem um formulário lá, e nesse formulário vocês vão anexar uma foto, tá bom? Eu vou deixar a sala aberta, eu vou ficar aqui na sala até 10 horas. Caso tenha alguma dúvida, eu vou estar aqui disponível, tá, gente? Bom dia, fiquem com Deus e fiquem em casa. Antes de sair, comenta aí, gente, o que vocês acharam da aula de hoje. Comenta aqui no chat.